Muito grata nessa noite, muito frio na barriga, muito temor de ministrar. Agradecer muito a pastora Marinei, seu esposo, é o Alexandre, falei certo? O pastor Alexandre? Pela confiança, pelo convite. Me sinto muito honrada e com muito temor, mas muito temor mesmo de estar ministrando nessa casa nessa noite. Sei da seriedade com que as coisas são conduzidas neste lugar. Sei da pureza, sei da verdade que é ministrada neste lugar. Então, meu coração teme muito diante de Deus. Mas tenho convicção que tenho algo da parte de Deus para nós essa noite. Tenho convicção que o Senhor falou comigo e traga uma palavra dEle para nós. Amém? Preciso muito da atenção de vocês. Eu vou tentar ser mais rápida, mais objetiva do que o normal, por causa do tempo. Mas não quero deixar de cumprir e falar nada do que o Senhor ministrou ao meu espírito. Amém? Então me ajudem aqui com a atenção. Creio que nessa noite o Espírito Santo tem uma palavra que tenho convicção do que eu estou dizendo, que transpõe as nossas vidas, transpõe as nossas individualidades, transpõe as nossas denominações. O Senhor tem algo hoje para essa cidade. Por isso o Senhor reuniu nesse lugar várias casas, representando várias visões que o Senhor colocou em Mogi das Cruzes. E nós vamos juntas como um exército, como nossa irmã aqui, esqueci. Como é a sua irmã? A pastora, não é pastora Bia? A pastora Bia. Miriam, que é a pastora de outra igreja, que também está conosco no Aljava, não é isso, pastora Miriam? Isso, filhos também. Mas como a pastora Miriam disse, um exército de mulheres. E nós vamos juntas identificar algo no Espírito, para que nós possamos contrapor uma potestade, para que perca suas forças nessa cidade e na igreja dessa cidade. Vocês me ajudam nessa noite? Amém? Vai passar pelas nossas vidas, mas não ficará nas nossas vidas, porque nada se trata de nós mesmos. Tudo que Deus opera em nós é para algo superior a nós. As irmãs, as pastoras que vieram comigo, sentadas aqui na primeira fileira, vão nos ajudar também no final. São mulheres de Deus, lá do sonho de Deus, que vieram também servir a vocês. Eu vou precisar passar fundamentos aqui rapidamente para começar. Creio que acho que até falei um pouquinho desse começo lá no retiro, não tenho certeza. Mas eu estava programada na minha alma, na minha mente, para ministrar uma palavra exatamente, já ministrei algumas vezes na vida, sobre cura. E eu amei o tema do sou curada, porque não é você curada, eu já sou, né? Em Cristo nós somos todos curados. O que não quer dizer que nós não passamos pelo processo, né? De entender a cura, de tomar posse da cura, de identificar pontos que muitas vezes nós nem sabemos, o quanto ainda produz marcas e consequências, mas nós somos curados na cruz. Nós não seremos curados nesse congresso, mas algumas coisas o Senhor vai trazer à luz da cura do que Ele já produziu na cruz. Então já preguei algumas vezes sobre cura, e também muito para mulheres. Então eu estava programadinha, né, no meu interior, para buscar no Senhor uma palavra dEle. Obviamente algo novo, algo para esse dia, algo específico, mas que mexesse da nossa história, da nossa alma, das nossas marcas. Mas o Senhor não quis fazer assim nessa noite, mas Ele vai falar de cura conosco. E eu quero começar aqui, e já sei que tem algo, já estou conversando muito com a pastora Eliane, e tem algo poderoso para amanhã nessa área de cura também, que o Senhor já ministrou a ela. Mas se eu começar aqui, então me ajuda, gente. Vamos ser rápidas e objetivas, e vamos receber no Espírito muito rápido o que o Espírito Santo quer produzir. Vamos começar aqui então colocando um fundamento. Vamos voltar na história desde o princípio. Eu preciso que nós voltemos em Gênesis. Eu preciso que nós voltemos lá nas duas árvores, na conversa de Deus com Adão. Vou colocar vocês aqui no jardim. Não vamos nem ler, né? Vamos passar os versículos, nós conhecemos a história. Vou colocar vocês aqui no jardim, e podem comer de todas as árvores frutíferas do jardim. E nominalmente o Senhor denomina duas. Ele cita duas por nome. Quais são? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Interessante que quem fez a escola de Esther, eu sei que fez o ato profético das árvores, né? Vocês lembram dessa lição? Pastora Eliana, que vai vir amanhã. Vocês tiraram o nome da árvore do conhecimento do bem e do mal e colocaram o nome de vocês de forma profética, enxertados na árvore da vida.
né? Vamos começar então nessas duas árvores. E ali, a árvore da vida, nós sabemos que é Cristo, né? Essa palavra vida é a mesma palavra para Jesus Cristo no Antigo Testamento. Já era a presença da eternidade, porque Deus é justo, Deus colocou um limite, colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, do qual eles não poderiam comer. Mas ali também tinha a árvore da vida, também havia a eternidade. A árvore da vida era a figura de Cristo no jardim desde o princípio. Então tinha as duas possibilidades no Éden. Tinha a possibilidade do limite, aqui eu preciso que você obedeça. Se você comer, vai abrir seus olhos para o bem e para o mal. Mas também tinha, como Deus é justo, também tinha eternidade. E Deus falou assim: só não coma da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as outras comam. Então, da árvore da vida estava liberado para que comessem. Amém? E o homem, nós sabemos que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando come daquele fruto, os olhos dele se abriram, o pecado entrou e toda aquela história que nós conhecemos. E aí, o homem então, que tinha uma natureza 100% Deus até então, criado, fôlego de vida, né? Que não conheceria a morte, que até então estava, né, um homem eterno, um homem ainda sem pecado. Agora os olhos dele se abrem, a morte vem habitar. E aí, o homem, então o primeiro homem e a primeira mulher tem uma transição de natureza. De uma natureza santa, de uma natureza sem pecado, de uma natureza 100% na sua integridade do seu Criador. O Pai que o criou e soprou o fôlego de vida, deu identidade e deu natureza a eles. E agora o homem transicionou para a famosa natureza adâmica, a natureza caída no pecado. E nós, quando nós nos movemos, estamos na natureza adâmica, comemos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Nós não temos só coisas ruins, porque na árvore do conhecimento do bem e do mal, tem o bem e tem o mal. Tem o mal, mas também tem o bem, né? E quantas pessoas que não conhecem a Cristo e praticam o bem? Porque na raiz adâmica, eu tenho o bem e tenho o mal. Um bem que não se estabelece, porque também tem o mal. Um bem que não permanece, porque não é uma questão de natureza. O bem, para quem só comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, antes de Cristo, o bem não é uma natureza, a natureza é adâmica. E muitas vezes nós estamos na igreja, aceitamos a Cristo, estamos na nossa nova natureza, mas ainda manifestando a natureza da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então um tempo eu estou bem, um tempo eu estou manifestando Cristo, um tempo eu estou apaixonado por Deus, um tempo eu estou cantando, eu estou louvando, eu estou isso, eu estou pregando, estou ministrando, estou ajudando, e um tempo eu estou desviado. Porque na verdade, eu ouvi falar de Deus, achei legal, chorei, me emocionei, até fiz uma oração, mas eu não transicionei de natureza. E dia eu estou bem, e dia eu estou mal. Dia eu estou crente, dia eu estou desviado. Dia eu estou manifestando o que a palavra me ensina, e dia eu estou manifestando os frutos da carne. Dia eu estou manifestando o fruto do Espírito, e dias eu estou manifestando o fruto da carne. É possível aceitar verdadeiramente a Cristo e caminhar assim? É. Porque eu ainda não tenho a revelação da minha nova natureza. E nós precisamos ter a revelação da nossa natureza, da árvore da vida, da qual nós somos enxertados, a videira verdadeira, que é Cristo. Aceitar a Cristo significa ser transicionado de natureza. Eu saí da natureza adâmica e hoje, minha natureza, a minha identidade é Cristo em mim. Essa é a minha realidade. Cristo em mim. Então nós podemos estar na igreja, conhecer a Deus e fazer as coisas certas, mas manifestando uma natureza errada. Então não se trata do que eu faço, mas do que eu manifesto quando eu faço. Porque eu posso fazer o bem através da natureza adâmica, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e manifestar Adão e manifestar Satanás. E é disso que nós vamos falar nessa noite. Eu posso estar fazendo bem, dia após dia, regrinha, eu sei o que é bem, eu conheço os protocolos, eu sei o que é certo ou errado, e eu faço certo, e eu me mantenho aí, bonitinha,
domando a minha alma, fazendo aparentemente, exteriormente, minhas atitudes são de bem. E não se trata, nós vamos mais profundo nessa noite, não se trata do que eu faço, mas a partir de que natureza eu faço. Porque quando eu faço, eu manifesto a natureza do qual aquela atitude, se eu estou, vou explicar melhor, na natureza adâmica, mesmo que eu faça bem, eu estou manifestando Adão. Mesmo que eu faça bem, é Adão que eu manifesto. Quem é Adão na minha vida? Sou eu na velha criatura. São as minhas velhas dificuldades. E eu vou citar uma aqui. São minhas velhas características. E eu estou fazendo bem, mas na raiz errada. E aí eu manifesto Adão. Ou seja, quem eu era antes de Cristo. E é possível. A irmã falou aqui que já estava na igreja, e como ela era nervosa, como ela era brava, eu testemunhei isso no retiro de Esther. E quando tinha dificuldade de perdoar, na igreja, não é? Não se trata do que nós fazemos, se trata a quem nós manifestamos quando fazemos. E nós manifestamos, o que nós manifestamos é fruto da natureza que nós estamos nos movendo. Então nós nos movemos em qual natureza? Nós nos movemos em qual natureza? Essa é a questão que o Espírito Santo quer tratar conosco. E é interessante que mesmo fazendo bem, nós não somos reconhecidos por Deus quando não fazemos a partir dele. Não vou ler para ganhar tempo, Mateus 7, 21 a 23. O que Jesus disse? Muitos dirão que em teu nome expulsaram demônios, profetizaram ou realizaram milagres, mas eu vou dizer para eles, nunca te conheci. Profetizar é bem? É bem. Expulsar demônio é bem? É bem. Fazer milagre é bem? É bem. Curar é bem? É bem. Mas Jesus disse, naquele dia eu vou dizer, não te conheci, porque o Senhor só reconhece a Ele mesmo. Então o que eu faço a partir da natureza de Cristo? Ele reconhece em mim Ele mesmo. Ele me reconhece. Ele se reconhece em mim. O que o Senhor procura não é nos reconhecer, mas reconhecer o Filho em nós. Então por isso se trata da natureza. Porque se tudo que eu faço é a partir dele em mim, Ele reconhece o que eu faço, porque Ele se reconhece no que eu faço. Porque quando sou eu falando, é Ele falando. Quando sou eu fazendo, é Ele fazendo. Quando sou eu cantando, é Ele cantando. Quando sou eu pregando, é Ele pregando. Quando sou eu adorando, é Ele adorando. Quando sou eu ensinando, é Ele ensinando. Quando sou eu varrendo a igreja, é Ele varrendo a igreja. E aí Ele reconhece o que eu faço, porque Ele se reconhece na minha vida. O Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram em verdade. Tudo que eu faço é uma adoração a Ele, e Ele reconhece, se Ele se ver naquilo. É muito mais do que eu fazer. Se trata do Jesus, do Senhor, meu Pai, se reconhecer no que eu faço. Não que eu quero que Ele reconheça o meu valor, porque o meu valor é só Ele em mim. Então se trata dele se reconhecer em mim. Então a partir da natureza que eu me movo, eu posso ou não ser reconhecida por Deus. E eu posso estar fazendo muitas coisas boas, praticando muito bem, e Deus não reconhecendo aquilo. E Jesus dizendo, nunca te conheci. Não reconheço as tuas obras. Quando que o Senhor não reconhece nossas obras? Mas é de bom coração. São boas obras. Quando o Senhor não reconhece as boas obras, fala assim, pastora. Não, fala mais alto, pastora. Fala brava, pastora. Quando o Senhor não reconhece boas obras, quando elas são praticadas a partir da natureza adâmica, quando não são praticadas a partir dele mesmo, quando ele não se reconhece em nós, quando ele não se reconhece no que eu estou fazendo. Eu estou cantando, adorando lindamente, todo mundo está chorando, mas ele sabe que meu coração é vaidoso, e quem está dominando a minha adoração é Lúcifer. Ele sabe. Ele não se impressiona com a minha adoração. Ele não se reconhece naquilo. Porque o meu coração foi tomado pelo orgulho e pela soberba. Ele não se reconhece naquilo.
A partir da natureza de Cristo, manifestamos a Cristo. A partir da natureza adâmica, manifestamos Adão e todas as concupiscências da carne. Eu posso estar aqui dançando maravilhosamente bem, e todo mundo encantado, né? Porque a gente se engana. Todo mundo encantado. Mas o Senhor sabe quem me move minha dança, Jezabel: sedução e manipulação. Não se trata de dançar bem, se trata de quem eu manifesto, a partir de quem eu estou dançando. Posso tocar aqui, todo mundo batendo a bateria e todo mundo uau, né? Quando o baterista bate forte, todo mundo acha que é Deus chegando, né? E todo mundo, a glória está descendo do céu. É só o cara batendo muito, muitas vezes. Como a gente se engana na nossa alma, né? E muitas vezes, no fundo, é um apaixonado por música, um super instrumentista, dando vazão à sua vontade de tocar um instrumento, não é? Cheio de altivez no coração. E o Senhor não se reconhece naquilo. Nós estamos tudo impactados, tudo chorando. Não importa fazer bem, a partir de quem eu faço bem. Às vezes faz tão mal feito aos nossos olhos, né? Às vezes canta mal, né, aos nossos olhos. Às vezes dança até mal aos nossos olhos. Mas a partir de Cristo. E o Senhor está se reconhecendo naquilo. Samuel, não olho como o homem vê, eu vejo o coração. Samuel. E aí, nessa história lá de Gênesis, quando o homem cai, ele caiu no mesmo princípio que Lúcifer caiu. Por que Lúcifer caiu? Porque ele foi precipitado da presença de Deus com 1/3 dos anjos. Todo mundo sabe, né? Ele se ensoberbeceu. O seu coração desejou ser como Deus. Criou uma rebelião no céu. Porque só ele é adorado, porque só ele é Deus. Eu sou mais bonita, eu sou um anjo de luz, sou isso, sou aquilo. Precipitado da presença de Deus. Quando a serpente, tomada por Lúcifer, foi conversar com Eva, com a mulher, gente, foi com nós mesmos. Quando foi conversar com Eva, o que ele fala? Ele conta uma mentira, né? Dá uma enganada, uma manipulada. Foi isso aí que falou para vocês? Aí ela fala assim: não, o que ele falou foi o seguinte, que a gente pode comer tudo, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a serpente fala assim: sabe por que ele falou isso? Porque certamente, se vocês comerem, serão como ele. E aí, o que Eva então dá o fruto, conta para o marido, dá o fruto para o marido, e eles comem, né? Por que eles desobedecem? A primeira atitude de pecado foi a desobediência. E às vezes a gente foca nisso, né? Desobedecer. O homem saiu do Éden, foi expulso do jardim, porque desobedeceu. Mas na verdade, o pecado não se trata só do que eu faço. Nessa noite eu quero falar de um pecado, velado. Situações veladas, que ninguém vê, mas que estão veladas no nosso coração. Antes de comer do fruto, por qual motivação Eva comeu? Porque ela pensou assim: então é isso? Se eu comer, eu vou ser como ele? Ele não quer que não tenha nenhum poderoso como ele, então eu vou comer. E ela desejou no seu coração ser como Deus. Satanás a manipulou para isso, porque ele sabia, Lúcifer sabia que isso ele não tolerava, porque por causa disso ele tinha sido precipitado da presença de Deus. Era o pecado que ele conhecia. Então ele foi no mesmo ponto com ela, e ela se permitiu ser seduzida. A primeira atitude de pecado foi a desobediência, mas o primeiro pecado que entrou na terra foi o mesmo que Lúcifer trouxe para o ambiente da terra: o orgulho, a soberba, o querer achar que pode ser como Deus. O que tirou o homem do jardim, como nós cantamos, não foi a desobediência, mas o meu orgulho me tirou do jardim, tirou a humanidade do jardim.
Eu posso ser como Deus. Ele não quer, o meu Pai, o meu Criador, não quer que eu seja como Ele. E eu quero falar desse espírito dentro da igreja. Quando Ele coloca um limite, e ela é manipulada, Eva é manipulada pela serpente, e ela pensa, é isso? Ele não quer que eu seja como Ele. Assim muitas vezes está nosso coração. O meu Pai espiritual colocou um limite para mim, porque Ele não quer que eu seja como Ele. Ele não quer que eu cresça. Nessa igreja eu não tenho oportunidade. Ó Lúcifer. Chamamos isso de espírito de Eva. Sabe por que espírito de Eva? Porque Eva não teve a mesma oportunidade que nós. Vamos dar um boi para Eva, ela nasceu grande. Eva não foi bebê. Eva não foi criança. Eva não teve o lentinho, a papinha. Eva já nasceu grande, já nasceu mulher. Um espírito de independência. Não preciso de ninguém para amadurecer. Espírito de Eva. Porque a soberba gera independência. Eu não preciso de um pai, de um líder para crescer. Eu posso comer do fruto que eu quiser e caminhar sozinha. E eu posso ser mais parecida com Deus do meu jeito. Eu não preciso passar por um processo de obediência. Eu não entendo os limites que meu líder coloca como um processo de obediência e crescimento na minha vida. Mas eu olho, ele não quer que eu cresça. Ele tem medo de mim porque eu prego muito bem, porque eu canto muito bem. A pastora ministra louvor. Ela não vai me colocar para ministrar no domingo, ela tem medo. Porque a igreja pode gostar mais de mim do que dela. E o fogo pode descer mais no dia que eu ministro. Então por isso ela colocou um limite. Eu ministro na quinta, mas no domingo não sou eu. Lúcifer não entende o limite como um processo de crescimento, mas como uma poda, fruto de soberba. Fruto de soberba, de se achar mais do que é. E aí a pessoa que se acha mais do que é, não entende os tempos. Se acha sempre pronta. Espírito de Eva, estou pronta, nasci grande. Não preciso de processo, não preciso de paternidade, não preciso de liderança, não preciso de obediência. Eu já estou madura, já nasci grande. Não preciso do leite, da papinha e do tempo certo, do alimento sólido, não. Não preciso primeiro gatinhar, depois andar para depois correr. Primeiro falar para depois cantar, não. Eu já nasci grande. Esse espírito derrubou Lúcifer, esse espírito derrubou Eva, derrubou Adão e consegue derrubando a igreja de Cristo. Segue desordenando a igreja de Cristo, porque contrapõe o espírito de autoridade, que nós vamos chegar lá no final. Me ajudem, porque eu preciso ser objetiva, tentar ser o mais rápido, mas nós precisamos ser precisos nisso aqui, né? Nós vamos chegar ainda mais para frente, nós vamos contrapor coisa pesada nessa noite. Eva olhou para o pai e falou: não preciso depender de você. A criatura olha para o Criador e pensa: posso ser como você, não preciso de você. Essa movimentação é a mesma até hoje de Satanás na igreja. Essa movimentação é até hoje dos filhos com seus pais naturais. O que um adolescente? O pai põe limites, ele se rebela. Mas ele é um adolescente, ele não é um filho maduro. Ele é um adolescente. E eu vou chegar mais à frente, eu não quero que ninguém se sinta acusado. Se você se enxerga nisso aqui. Porque muito disso é consequência de orfandade. Onde nós também vamos chegar nessa noite. Orfandade, que a irmã testemunhou aqui. Muito disso é ausência de paternidade desde sempre. Que abre um caminho. Que normalmente o órfão, eu passei por isso. Normalmente a pessoa que não teve uma paternidade presente na sua integridade, na sua inteireza, com as suas características de pai, né, que Deus que manifesta Cristo e uma verdade de paternidade, mesmo que não cristão, o filho se torna muito independente. Né? O filho não tem um pai para se aconselhar, não tem um pai para sustentar. Então isso gera independência. E da independência vem a rebeldia. Da independência vem eu tenho que resolver as coisas da força do meu braço. E aí vem eu consegui vencer sozinha. E aí vem a soberba. Por tudo isso eu passei.
por tudo isso eu passei. Olha aonde a menina da roça, com o pai alcoólatra, com toda a história que eu contei para vocês no retiro de Esté, chegou. Olha onde ela chegou. Então, muita independência, muito tendo que se virar sozinha. Você acaba conseguindo prosperar. Você vai lutando e vencendo na vida, porque na verdade é Deus fazendo, mesmo que você ainda não saiba. E aí abre um caminho para a rebeldia, para a soberba, para a vaidade. Por tudo isso eu passei. Então, muito disso, eu não quero que você se sinta acusada, porque a raiz disso na sua vida pode ser uma orfandade. Tantas coisas. Então aqui hoje não é uma palavra de acusação, é de cura. Mas nós precisamos nos enxergar. E esse enxergar é muito difícil. Sabe por quê que esse enxergar é muito difícil? Eu vou falar depois da potestade que atua nisso especificamente. Esse enxergar é muito difícil, porque a gente vê as nossas dificuldades, é muito difícil. E você imagina para nós reconhecermos a soberba. Por soberbo, reconhecer que é soberbo. Por orgulhoso, reconhecer que é orgulhoso. Para o vaidoso, ter coragem de falar assim, sou vaidoso. É justamente o que ele jamais teria coragem de fazer. Ou de reconhecer, porque ele é muito bom, ele é soberbo. Então como ele vai reconhecer que ele tem um problema? E é justamente a soberba, ou se achar muito bom. Então é uma guerra muito grande aqui, ó, na mente. Na mente. Não é possessão. Não é possessão, essa potestade não se trata de possessão. Não adianta eu orar botando a mão na cabeça e expulsando. É igual Jezabel, é confronto. É trazer a luz, você identifica, você se arrepende. A guerra é aqui. A guerra é aqui. Não é demônio de expulsar. Não tem ninguém tomado por isso. E eu vou mostrar para vocês tudo isso na palavra. E aí, o orgulho que tirou a humanidade do jardim, o homem do jardim, que é o lugar da presença permanente de Deus. Se o orgulho e a soberba tiraram o homem do jardim, a humildade é o caminho de volta à nossa origem. Se o orgulho e a soberba, quem está anotando, tirou o homem do jardim, a humildade é o caminho de volta à nossa origem. Você já deve ter ido a um versículo muito clássico, né? Esvaziou de si mesmo, se humilhou, tomou da forma de servo e obedeceu até a morte, morte de cruz. Aonde está a nossa vitória, a nossa salvação. Se a soberba e o orgulho nos tiraram do jardim, a humildade colocou o jardim em mim. Nos devolveu a nossa condição original, que é o jardim em nós. O que é o jardim em nós? Um lugar da presença permanente de Deus. Coloca a mão na sua cabeça e fala assim: um lugar da presença permanente de Deus. Jardim. Fala assim: eu sou um jardim. Eu sou um jardim. Então vamos falar dessa tal da soberba, que caiu Lúcifer, que caiu Eva e caiu a humanidade nela. Soberba e humildade, tanto a soberba quanto o que como aquilo que contrapõe, que é a humildade, são questões do coração. Elas independem de fatores externos. Porque a gente se confunde. Quem é o soberbo? Anda de nariz empinado, né? Não fala com todo mundo, muito metido. Esse é soberbo, não é isso? Ele chega a um lugar, olha por alto assim, não fala com todo mundo, não cumprimenta. Esse é o soberbo, aos olhos humanos. E o humilde? Ai, fala tão manso. Anda até encurvada, né? Muito humilde. Ai, irmã, minhas roupas são simples, sou muito humilde. Josué foi enganado assim, lembra Josué? O sol parou, foi enganado desse jeito. São tão pobres, vieram de tão longe, tudo mentira. A religião faz isso. A falsa humildade. Aquele que entrou sem falar com ninguém, sentou quieto, que nós falamos que é metido e soberbo, muitas vezes é muito tímido. E não tem coragem de cumprimentar ninguém, é envergonhado, cheio de trauma e complexo. Soberba e humildade não têm relação às coisas externas. Nós temos a tendência a achar que o rico financeiramente é soberbo e que o pobre de dinheiro é humilde. Está errado. Quanto rico financeiramente humilde e
enquanto pobre financeiramente, extremamente soberba. Então, antes de falar que a humildade contrapõe a soberba, nós vamos entender o que é soberba e o que é humildade. Cair por terra esse conceito errado de que soberba, unidade e humildade se manifesta por aparência, por condição financeira, pelas roupas que vestem. Não tem nada a ver com isso. Pessoas humildes são muito prósperas financeiramente. E pessoas soberbas estão na ruína, porque a soberba precede a ruína. Então vamos cair por terra. Senão a gente vai ficar aqui pensando, né? Nossa, então tem que ser humilde para contrapor a soberba. Cristo foi humilde, tem que ser humilde, porque isso contrapõe Lúcifer, que é o soberbo. É a guerra. Soberba e humildade é uma questão de natureza. Soberba, natureza de Lúcifer. Quero ser como Deus. Adão. Humildade, a natureza de Cristo, que se esvaziou e se humilhou até a morte, e morte de cruz. Repita comigo assim: soberba e humildade são questões de natureza. Não tem nada a ver com coisas externas e aparentes. É uma questão de natureza. Vocês estão recebendo? Você viu que nós estamos travando uma guerra? Tem duas naturezas se manifestando nesse lugar. Mas essa guerra já está vencida. A gente só tem que entender isso aqui, ó, e se arrepender. Sabe o que o soberbo faz? Naamã, cheio de lepra, a menininha, vai lá. Não, imagina, teve que falar 7 vezes para o cara ouvir. Soberbo, vou dar valor, vou achar que essa menina está falando da parte de Deus. Soberba. E a soberba, ela gera esse espírito de independência, ou é o espírito de dependência, muitas vezes gera soberba, e os dois sempre caminham juntos. O independente diz: eu posso me virar sozinho, eu posso viver sozinho. Então o soberbo, para que a gente comece a trazer a luz, né? Como que ele se manifesta? Eu fui naquela conferência lá, da pastora Marinês. Mas aquela pastora que pregou, podia ter chamado a fulana, se fosse eu. Mas o que isso tem a ver com soberba, Zelinda? Porque, no fundo, a raiz é soberba. Porque eu penso, se fosse eu faria diferente da Marinês. O soberba, a raiz dele sempre é assim: se fosse eu faria melhor. Então, gente, fala baixo para os homens não ouvir. Tem muita mulher que perdeu a admiração no marido, mas não é porque o marido não tem qualidades, mas porque ela pensa: se fosse eu, faria melhor. Ela está soberba. Ele é muito devagar. Se fosse eu, já tinha feito, ó. Ele está indo com fubá, eu já comia polenta. Porque ele é devagar, mas eu sou muito esperta. Não é ele que não é admirável. Somos nós que somos soberbas e nos achamos melhor do que o outro. Porque o pastor colocou aquela pessoa para fazer oferta. Se eu tenho isso no meu coração, eu penso: eu faria melhor. A soberba gera a competição na igreja. A soberba gera a competição no casamento. Eu tenho que ganhar do meu marido. E vou falar uma coisa para vocês: tudo muitas vezes velado. Porque quando a competição é aberta, é clara, a pessoa fala, faz fofoca, critica, é fácil do pastor tratar, é fácil do líder tratar. E quando ela é velada? E quando eu estou quietinha, sorrindo para todo mundo, fazendo a minha parte bem feita, e meu coração tem competição com a irmã? E quando ela é velada? Existe a desobediência velada. Uma vez eu preguei sobre isso na igreja. Estou obedecendo lindamente na frente de todo mundo, mas o meu coração é crítico. Meu coração é crítico. Então eu até elogio
elogiam a irmã que pregou, mas eu pensei, eu faria diferente. Então é uma competição velada. Ai, hoje é ela que vai ministrar. Hoje é ela que veio arrumar a mesa do café. Hoje é ela que foi escalada para dar aulas para as crianças. Por que não eu? Então é uma competição velada. Ninguém está percebendo, mas eu estou competindo com alguém. Ninguém está percebendo, mas eu estou competindo com a outra casa, com a outra denominação. Eu até abraço o líder da outra igreja, mas eu estou competindo no meu coração quem tem mais membro, quem faz mais evento, quem traz mais gente. Velado. Tudo isso soberba. Tudo isso altivez. Tudo isso achar melhor que nós somos, ou nos achar melhor do que o outro. Meus talentos e habilidades são sempre superiores. O soberbo, o crítico, o segundo passo dele é se tornar desobediente. Então nós vamos fazer um caminho aqui de raciocínio lógico. Como tudo que ele faria, que alguém está fazendo, ele faria melhor, ele começa a fazer as coisas do jeito que ele acha que tem que ser feita, não do jeito que o líder falou para ele fazer na igreja. E às vezes muito sutil. É uma cadeira que mandou colocar para frente, ele colocou do ladinho. É muito sutil muitas vezes, mas vai deixando um rastro de rebeldia. E rebeldia, quem se rebelou primeiramente foi Lúcifer. E vai manifestando essa natureza no meio da igreja. Isso vai tomando corpo, de pouquinho em pouquinho, de sutileza em sutileza. Isso vai tomando uma proporção grande. Então o soberbo se torna crítico. E essa crítica, porque ele faria melhor, ok? Então ele é crítico. Essa crítica o torna rebelde. Por quê? E a rebeldia, da rebeldia nasce a desobediência. Vou fazer o trajeto de Lúcifer? Eu posso ser como ele. Então ele começa a falar mal de Deus. E aí ele junta 1/3 dos anjos. Eles se rebelam. E aí ele é precipitado. Vou fazer o caminho de Eva? Eu posso ser como Deus. Ah, então foi isso. Ele não quer que eu seja do tamanho dele. Ela critica. E ela fala assim, então eu vou comer. Ela se rebela. E aí ela come. Ela desobedece. Então é um caminho natural das coisas. O soberbo se torna crítico. O crítico se torna rebelde. O rebelde desobedece. O soberbo se torna crítico. O crítico se torna um rebelde. E o rebelde desobedece. E aí está consumado o pecado. Então algo que era velada, uma hora vem à tona. Uma hora você não aguenta mais deixar aquilo guardado. Você se acha melhor do que o outro. Você compete no seu coração. Você se torna crítico dos outros, crítico da sua casa, crítico da sua liderança. E isso faz de você um rebelde. Como um rebelde, uma hora você cai em desobediência. Você não aguenta. E cheio de rebeldia no coração e extremamente desobediente uma vida inteira. Você não dá conta. Uma hora você manifesta o que realmente você está no coração. E aí não se trata do que você vem fazendo há anos. Se trata de qual natureza você estava manifestando. E a partir de qual natureza você estava fazendo. Soberba e humildade é uma questão de natureza. E como eu disse, muitas vezes fruto da orfandade. O espírito de crítica está extremamente ligado à orfandade. Porque o órfão não sabe descansar no coração do pai. O órfão não foi ensinado a descansar no pai. Então o líder, que é uma figura paterna, quando ele me dá uma instrução, ou quando ele dá uma instrução para a casa como um todo, eu me acho no direito de criticar. Por quê? Porque eu não aprendi a descansar no meu pai. O meu pai nunca foi um lugar de descanso para mim. Eu já passei por tudo isso. Estou falando de mim mesma, do meu passado. Então às vezes minha paternidade, meu pai apóstolo L, minha paternidade espiritual, fala coisas que eu não alcanço, de verdade. Ele é um viajante de Jesus. E o que ele alcança, as meninas estão aqui assim, o que ele fala da parte de Deus, os projetos, o que Deus vai fazer, o que Deus está falando, é inatingíveis para mim muitas vezes. Vai um tempo para aquilo ser uma revelação na minha vida. Enquanto eu não entendo, eu obedeço. Mas eles falam, que lindo. Olha como a pastora Zelinda é obediente. Ela não entende o que o apóstolo está falando, mas ela obedece. Tá certo? Tá certo. É muito pouco.
Porque eu posso estar assim, olha, ele é o meu líder, então eu vou obedecer. Eu sei que o certo é obedecer, porque ele é meu líder. Eu aprendi isso na palavra, na pregação, no discipulado, então eu vou fazer. Mesmo que o meu coração esteja crítico àquilo que o meu líder falou. Obedecer sem entender é muito pouco. O que Deus quer nos transicionar é importante, mas é pouco. O que Deus quer nos transicionar como filhos é confiar no Pai. Quando o apóstolo L fala uma coisa que eu não entendo, eu não obedeço, eu estou totalmente segura que ele fala da parte de Deus, que ele sabe o que está fazendo, que Deus está no comando, que ele é sério no que ele faz, no que ele fala, e eu fico descansada em obedecer. Se você não entende, se você não transicionou, se a orfandade ainda é forte na sua vida, segue obedecendo sem entender, mas não critica. Porque o Senhor vai te transicionar ao ponto que eu cheguei. Não foi em um ano, não foi em um culto, não foi uma conferência. E não se trata do meu líder. Não foi porque com os anos se passaram, eu conheci o apóstolo Hélio, então agora eu sei que pode confiar. Não é isso. Não é isso. Se tratou Deus de mim, Deus ser curada. Se tratou das minhas feridas, da minha orfandade ser curada. E aí eu pude descansar no coração do meu pai. E aí eu pude descansar no coração do meu marido. Porque se eu acho que eu posso fazer melhor que o meu marido, como que eu vou descansar no meu marido? Esse descansar fala de confiar. É aquele descansou do sétimo dia de Deus. Fez todas as coisas, o sétimo dia descansou. Por quê? Criou o homem, confiou o governo da terra, então ele descansou. É esse descansar que nós estamos falando. Um descansar de quem confia. Então eu descanso no coração do meu marido. Eu descanso meu coração na minha paternidade. Então mesmo quando eu não entendo, eu obedeço. Não por protocolo, não porque isso é a regra da palavra e é mesmo, mas porque eu fui curada de orfandade. E eu aprendi a descansar no coração do Pai. Eu descanso em Deus. Eu descanso no apóstolo L. Eu descanso no meu marido. Eu confio nas autoridades constituídas por Deus sobre a minha vida. Isso faz com que a rebeldia vá embora da nossa vida. Isso contrapõe a Lúcifer. E agora vocês vão comigo em Jó. Andei mais rápido do que parecia. Tem muito, mas já andei mais rápido do que eu imaginava. É bom que daqui eu não consigo enxergar a hora lá. Onde está Jó? Posso descansar? Posso descansar no coração do Alexandre? E da Marinês? E do marido de vocês em Casa Brava, se chegarem tarde? Fico aqui preocupada com tudo. Jó 41, perdi Jó, muita coisa. Achei, Jó 41. Ó, quem é? Nós sabemos que o pai da soberba, que o primeiro foi Lúcifer. Ele é o humor, né? Ele é a plataforma dos demônios. Mas ele tem uma manifestação específica para a soberba. Jó 41, abrir, eu quero que vocês leiam comigo pouquíssimos versículos, mas é tão importante que a gente leia. Vamos ler o 1 e o 2. Ó, quem é o pai disso tudo? Quem controla isso tudo? Poderás tu, com um simples anzol, pegar Leviatã, o crocodilo monstro, ou prender-lhe a língua com uma corda? Conseguirás pôr-lhe uma corda de junco no nariz, ou furar-lhe o queixo com um gancho? Tipo, quem pode prender esse tal de Leviatã? Aí nós vamos ler o 9 e o 10. É inútil querer capturá-lo. Será que não desmaiarás somente ao vê-lo? Ninguém é tão corajoso que se atreva a incomodá-lo. Sendo assim, quem será capaz de resistir a mim? Quando eu li esse versículo, o Espírito Santo me disse: atreva a incomodá-lo nesse lugar. Quem será tão, que ninguém é tão corajoso que se atreva a incomodá-lo. Está falando de Leviatã. Todo o capítulo 41 de Jó é só Leviatã. Toda a descrição dele, nós vamos ler só esses poucos versículos. Mas diz aqui, quem é tão corajoso que se atreva a incomodá-lo? O Espírito Santo me disse: se atreva a incomodar Leviatã em Mogi das Cruzes. Por isso eu preciso da ajuda de vocês. Por que nós temos
temos coragem? Por que eu tenho coragem de incomodar Leviatã nessa noite? Porque não é na nossa força, não é na nossa capacidade, porque não é na minha coragem, porque ele já foi vencido na cruz do Calvário, porque já é na força daquele que venceu todas as coisas, porque nossa vitória é a vitória dele, de Cristo Jesus, porque é no nome dele que todo principado, toda potestade tem que se render. Por isso nós podemos nos atrever a incomodá-lo nessa noite, mas nós vamos mais do que incomodar Leviatã. Aí nós vamos ler juntos mais alguns versículos. 15. Seu orgulho são suas costas, ornados com fileiras de grandes escamas, em forma de escudo, firmemente unidas. Leviatã se apresenta como crocodilo, né? Quando tem visão de crocodilo na intercessão, é sempre Leviatã. E também fala de anzol, também um peixe grande, tipo um tubarão, também fala de Leviatã. Depois 19, da sua boca saem tochas, saltam dela fagulhas de fogo que estalam. Depois nós vamos ler 33 e 34, os dois últimos versículos. Não existe nada sobre a face da terra que se lhe compare. Foi criado para não ter medo. Olha esse demônio. Foi criado para não ter medo. Não existe nada na face da terra que lhe compare. Jó, Velho Testamento, ok? Não existe nada na face da terra que lhe compare. Velho Pacto, 34. Ele observa tudo que é altivo. É rei sobre todos os arrogantes. É rei sobre todos os arrogantes. Quem nos governa? A pergunta é: quem nos governa? Porque o rei dos arrogantes é Leviatã. Quem governa a mente dos arrogantes, dos altivos, soberbos e orgulhosos é Leviatã. Quem tem comandado, quem tem reinado sobre a nossa mente? Mesmo em Cristo, quem tem lançado setas e governado sobre a nossa mente? Ele é rei sobre os arrogantes. E a guerra está aqui, porque ele aprisiona a mente. Eu estou em Cristo, na nova natureza. Mas a minha mente cheia de setas, de Leviatã, eu me mantenho soberbo. Olha como eu fui bem, olha como eu preguei nessa noite, olha como operou quando eu falei, né? Eu saio daqui e Leviatã começa. Viu, Zelinda, como você é boa? Você viu como elas receberam? Você viu como elas foram ministradas? Tudo Leviatã. Eu é mesmo, né? Foi muito bom hoje, foi top, fui muito bem. Leviatã aqui, natureza de Cristo, não é uma natureza, mas Leviatã aqui. Nós decidimos que rei nos governa. E é um domínio sutil, porque ele atua no comportamento. Ele também está ligado ao humanismo. Por que ele está ligado ao humanismo? Porque trabalha em todo o tempo a colocar o homem no centro e tirar Cristo. O soberbo, eu posso todas as coisas, eu não dependo de Cristo. Então isso fala do humanismo. Então Leviatã trabalha no humanismo, porque contrapõe a Cristo. O homem se basta. A soberba, não precisamos de Deus. Eu como do fruto do conhecimento do bem e do mal. Os meus olhos se abrem. Eu sou como Deus. Humanismo. E agora, cadê a irmã que testemunhou? Dá uma cena para mim, onde ela está? Irmã, olha como você foi usada por Deus. Olha o que eu já tinha escrito aqui. Quando você falou no final, as meninas que sabiam da palavra que eu vim falando no carro, fizeram: meu, pastora, também atua no perdão. Porque o orgulhoso não consegue perdoar nem pedir perdão. Ele retém o perdão e isso se torna uma corrente para as pessoas. Porque o orgulhoso não libera perdão e muito menos pede perdão. Ah, perdoar? Ele que veio me pedir perdão. Ele nem me pediu perdão. Perdoar? Não, vai pagar pelo que fez. O orgulhoso, o altivo. Se não vier falar comigo de joelhos, não tem perdão. Se não me ligar, não perdoo. Se não me procurar, eu não perdoo. Então Leviatã trava o perdão.
Porque o soberbo e orgulhoso não pede e não libera perdão com facilidade. Não é isso, irmã? Ela contou aqui que o orgulho retira o perdão. E aí isso vira uma corrente. E a pessoa não caminha, presa na falta de perdão. Por que não pediu perdão? Por que não se expôs? Por que não contou as suas mazelas? Por que não confessou seu pecado? Por que não se arrependeu? Porque é orgulhoso e soberba. Como que a máscara vai cair? Leviatã mantém uma máscara. Como que eu vou me abrir? Porque quem foi criado sozinho, independente, o órfão, mesmo de pai vivo, ele tem que se virar sozinho. Então, como a irmã contou, ela resolvia a vida dela sozinha. Eu não vou contar meus sentimentos para ninguém. Eu não vou chorar com ninguém. Eu não vou pedir ajuda de ninguém. Então eu não abro as minhas dificuldades. Eu não vou expor para ninguém para me arrepender dos meus pecados. Eu me viro sozinho. E se torna uma soberba e um orgulho. Eu me viro sozinho. Eu me resolvo sozinha. Eu falo com Deus e está tudo resolvido. Orgulhoso. E isso vira uma corrente. Então, Leviatã acorrenta, porque ele retém o perdão. Hoje nós seremos livres das correntes. Livres das correntes. E vocês leram no começo, que eu li nos primeiros versículos, que diz que ele não pode ser preso por um anzol. Esse espírito é como Jezabel. Esse espírito não se expulsa. Ninguém fica possesso de Leviatã. Como ninguém fica possesso de Jezabel, ele é confronto. Você traz a luz. A pessoa tem entendimento, o Espírito Santo revela e você se arrepende. E aí, na luz, você pode repreender as setas, identificar as setas de Leviatã. É assim que se guerreia com esse espírito. Não é expulsando. Dessa noite eu vou botar a mão na cabeça de ninguém e falar: sai Leviatã, em nome de Jesus. Não é assim que se contrapõe a esse espírito. E como se confronta Leviatã? Com a humildade. Quem derrotou Lúcifer? Jesus. Vamos. Tem um versículo lindo falando da soberba, encerrando da soberba, que é Romanos 13, não precisa ler, 12:3, que diz assim: pela graça que me é dada, diga cada um dentre vós, que ninguém pense de vós de si mesmo, além do que convém. Ninguém, está na Bíblia, Romanos 12:3. Ninguém pense de si mesmo, além do que convém. Não é lindo? Ninguém pense de si mesmo, além do que convém. E nós vamos ler um versículo que obviamente é clássico para essa noite, falando de humildade. E eu quero só falar mais alguma coisa. Estão me ouvindo no final? Mesmo com o barulho da chuva ali no fundo? Está me ouvindo no fundo? Alguém dá um seno. Amém. A humildade contrapõe a soberba. Só que não é aquela falsa humildade. E deixa eu falar de um espírito aqui que atua na falsa humildade. Comiseração. Quem sabe o que é comiseração? Pena de si mesmo. Então, como a gente identifica a comiseração? Porque quem tem a comiseração passa por humilde. Então você fala assim: irmã, como você está linda hoje. Você está falando de verdade. E ela é muito humilde. Então ela fala assim: ai, que nada, tô nada. Que roupa linda que você está. Você fala com verdade. E a irmã, que é muito humilde, fala assim: ai não, simplesinha, comprei na promoção. Pena de si mesmo. E na verdade ela está assim: tô linda mesmo. Ela se autodenigre. Ela se diminui para parecer humilde. Comiseração, isso é demônio. Uma ramificação do espírito de miséria. Uma vertente do espírito de miséria, que não tem como eu falar aqui nessa noite. Uma vertente do espírito de miséria. Você fala assim: irmã, você vai na casa da irmã, que linda a sua casa. Você fala com verdade. Ela fala assim: ah não, ainda falta terminar de pintar, essa parede está suja. E ela começa a diminuir tudo. Olha como ela é humilde. Não, o coração dela está assim: eu te trouxe aqui para você ver que minha casa é linda. Isso é um demônio de comiseração. Você está recebendo um elogio e não sabe receber.
Tem porque ela acha que se ela receber um elogio, ela está sendo vaidosa. Vaidade é natureza, vaidade é coração. Você pode receber um elogio na sua humildade e simplicidade. Isso não tem nada a ver com humildade, isso tem a ver com comiseração, miséria. A pessoa se autodenigre, não confunda com humilde. Isso é um espírito. E a comiseração, agora eu vou falar uma aqui só entre nós, só no meio dos crentes. Só os crentes podem ouvir essa. De verdade, porque senão acaba muito com nós. A comiseração dá ibope. Às vezes a gente alimenta umas coisas porque dá ibope, até gera recompensas. Então a gente fica mantendo aquela identidade, aquela história difícil, aquela situação que a gente passou, a gente fica mantendo vivo, porque rende alguma coisa. Então, aqui não transmite ao vivo, né? Depois coloca no ar aqui. Então deixa eu pensar. Vai pro YouTube. Lá na igreja eu não gosto, a gente tem que pensar. Eu gosto de falar quando eu não preciso pensar muito. Lá no retiro eu me acabei, né? Eu fui livre. Falei tudo que eu queria, não vai no ar. Deixa eu pensar. Vai pro YouTube. Mas eu contei uma história da minha vida no retiro, muito forte na minha vida, né? E hoje um testemunho, para que um testemunho serve? Para você pisar, lembra que eu falei? Pisar na cabeça da serpente? Com aquilo que Satanás te feriu, você pisa na cabeça de Satanás, você serve para isso. Para você ter autoridade naquilo que você venceu. Ponto. Mas eu poderia fazer minha vida em cima daquilo. A pastora que prega sobre aquele assunto, né? De igreja em igreja, de porta em porta, de convite em convite, sempre pregando a mesma coisa. E quantas pessoas carregam, às vezes não só expoentes de pregação, mas nós, no nosso dia a dia, nossa rotina, a gente mantém um rótulo daquilo que já foi vencido. Então a gente fica assim, a irmã que venceu o câncer, a irmã que venceu o molestamento, a irmã que venceu a orfandade, mas não por autoridade, para você libertar a outros, para manter aquela identidade, manter aquele rótulo, porque aquilo dá ibope. Você fica conhecido por isso. E às vezes passa uma vida pregando sobre a mesma coisa. Eu admiro muito aquele cara, sabe o Rodolfo, que era do Raimundos? Logo que ele se converteu, ele falou uma coisa. Hoje ele é cuidado até pelo Luiz Hermínio, né? Ele falou uma coisa assim: eu não vou passar minha vida, não esperem que eu vou testemunhar da minha conversão, do meu tempo de Raimundos para quem eu sou hoje. Isso passou, eu tenho uma palavra de Deus todos os dias que eu acordo. Eu até hoje prego sim, em momentos específicos. Preguei no retiro de Esther, coisas que aconteceram na minha vida, em momentos específicos, para pisar na cabeça da serpente, para fazer outros livres. Mas não ficar consumindo essa história, ficar mantendo essa história viva, porque isso virou praticamente uma identidade. Deus tem uma novidade de vida todo dia, um testemunho todo dia, uma palavra todo dia, uma direção todo dia. Todo dia é novidade de vida. Eu não sou apenas a ex-tal, eu sou, a minha realidade é Cristo em mim. Isso me dá um testemunho todos os dias. A comiseração às vezes promove. Eu me faço de muito humilde, porque aquilo rende, né? Atrai o favor, a pena das pessoas. A pena. Tudo disfarçado de humildade. A mulher que foi abandonada, a mulher que foi traída, não é? Você não foi abandonada, você não foi traída. Isso faz parte da sua velha natureza. Você morreu em Cristo, foi achada, escolhida, amada, lavada, remida, salva, curada. Você não é a mulher que foi adulterada. Você não é isso. Isso é sua velha natureza em Adão, que morreu na cruz. Você casou com Cristo, você é a esposa do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa é a sua identidade. Essa é a sua identidade. Não o que você passou. Órfão não é a sua identidade. Você é filha do Senhor dos Senhores. Orfandade não te define, não é a sua identidade. Precisamos nos posicionar em quem nós somos em Cristo. E isso não fala de soberba.
Isso fala de revelação da identidade em Cristo Jesus. Vamos largar a comiseração nessa noite. Você não é atraída. Você não é abandonada. Você não é a órfã. Você não é nada disso. Você não é que passou muita pobreza na infância. Você não é que tem dificuldade financeira. Tudo isso a gente passa no dia a dia. Tudo isso. Importa quem nós somos em Cristo. Essa é a nossa realidade. Gente, tem um versículo na Bíblia que eu vou precisar ler com vocês, que manifesta tanto isso, explica tanto isso. Abre Colossenses 2, 16, 17. Olha que tremendo. Eu acho isso tão lindo. Eu preguei esse ano lá na igreja sobre isso, em alguma palavra. Olha que lindo, eu me apaixonei por essa palavra, ó. 16 e 17. Será que eu abri certo? Abri. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. O que está dizendo aqui? Ninguém te julga por aquilo que você come, por aquilo que você bebe, para onde você vai. Ninguém tem direito de te julgar por isso. Pela roupa que você usa, pelo carro que você anda, pela casa que você mora. Ninguém tem direito de te julgar por isso. 17. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Fala assim: Cristo é a minha realidade. A minha realidade não é a roupa que eu estou vestindo. A minha realidade não é minhas dívidas, não são minhas dívidas. A minha realidade não são tantas coisas que eu poderia falar da minha vida hoje. As dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, tantas coisas. A minha realidade, todavia, a minha realidade é Cristo. Só que a gente se permite ser julgado, né? Então eu mesmo me julgo, né? Então eu sou muito humilde, assim. Agora eu estou muito sofrendo, porque está faltando dinheiro. A minha realidade é Cristo, não é minha dificuldade financeira. Isso são situações transitórias. Isso são processos de Deus. A minha realidade não é meu marido que me traiu. Isso foi uma situação que passou. A minha realidade é Cristo. Amém? A minha realidade não é o meu filho nas drogas. É uma situação difícil que eu estou passando. É transitória. A minha realidade é Cristo em mim. Porque se a gente olha para a nossa realidade e aí confunde com a nossa identidade. E aí rouba a nossa autoridade em Cristo. Então eu falo muito de finanças na igreja. Eu falo muito de dízimos, ofertas. Falo muito desse momento, né? Na casa. Se eu fosse me julgar pela minha realidade, como que eu vou falar de um Deus fiel se eu estou devendo isso, devendo aquilo, estou passando por uma situação assim? Só que a minha realidade é Cristo. Então mesmo na situação financeira transitória, circunstancial, eu tenho autoridade para falar de finanças. Porque a minha realidade é Cristo, não quanto dinheiro eu tenho. Entende? Mulher que foi traída, você pode falar de casamento e de fidelidade. A sua realidade é Cristo. Mãe que tem filho das drogas, você pode aconselhar outras mães. A sua realidade é Cristo. Senão, se a gente se julgar pela circunstância, pelas situações, isso rouba a identidade e a autoridade. Não se permita ser julgado, nem por você mesmo. Pelo que você veste, pelo que você come, por onde você vai. A sua realidade é Cristo. Senão eu olho para uma irmã que se veste melhor do que eu, tem um marido com cara de melhor do que o meu, que tem um carro melhor que o meu, que mora num bairro melhor do que o meu, e ela é melhor do que eu. Que canta melhor do que eu, que prega melhor do que eu, ela é melhor do que eu. Fala assim comigo: a minha realidade é Cristo. É muito lindo, né? Eu falo para vocês com toda humildade, porque não sou eu mesmo, é a palavra. É muito lindo descobrir quem nós somos em Deus. Filipenses 2:3. Vamos caminhar para o fim? Vamos. Estou muito feliz do pastor estar aqui, está lá atrás. Nós vamos precisar dar uma autoridade de cabeça nessa noite, nesse lugar.
Olha esse versículo. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade, com toda a humildade as demais pessoas. Não. Cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superior a si mesmo. Esse versículo é suficiente para acabar com toda competição, mesmo que seja velada. Vou ler de novo. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Isso é humildade. Quando eu considero o outro maior do que eu. Sabe quem é o menor nessa hora deste lugar? Eu. Porque eu sou a serva e vocês são as servidas. Vocês são maiores do que eu nessa noite. Porque eu estou aqui para servir. Quem é maior? O que serve ou o que é servido? O que é servido. Então eu sou a menor nessa noite. Considere o outro maior do que a si mesmo. E eu sirvo vocês essa noite com muito temor, porque vocês são maiores do que eu. Porque se eu fosse maior, eu estaria sentada recebendo. Como eu sou a menor, eu sirvo vocês. Considere o outro maior a si mesmo. Essa é a humildade que a palavra ensina. Não é carinha de pobre. Desculpa, vamos falar claro. Não é carinha de pobre. Não é vozinha de ai, comiseração. Isso não é humildade. Humildade é considerar o outro maior do que a si mesmo. Fala assim, humildade é considerar o outro maior do que a mim mesmo. Aí o versículo 5, dando sequência. Toda essa passagem é de humildade, né? Tendo em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Se o soberbo desobedece, o humilde obedece. O humilde obedece. Por isso Cristo pôde trazer uma nova natureza. Por isso se trata de duas naturezas. Se a soberba leva a desobediência, a humildade gera obediência até a morte e morte de cruz. Sabe qual a humildade? E aqui nós vamos caminhar onde nós vamos chegar nós nessa noite, a partir de mim. Sabe qual a humildade que contrapõe Leviatã? A disposição de se esvaziar. Porque diz que ele se esvaziou a si mesmo. Para assumir a forma de servo e vir, mesmo sendo Deus, vindo como um ser humano, ele precisou primeiro se esvaziar de si mesmo. Então Lúcifer quis ser como Deus, Eva quis ser como Deus, Jesus se esvaziou de si mesmo. Se esvaziou de si mesmo. Primeiro passo para nós contrapormos as influências de Leviatã na nossa vida, na nossa igreja, na nossa cidade, passa por se esvaziar. Humildade para se esvaziar. Humildade para dizer assim: estou cheia de mim. Estou cheia de mim mesmo. E sabe o que o Espírito Santo me falou? Que a cura que nós precisamos nessa noite é de nós mesmos. Sermos curadas de nós mesmos. Sermos livres de nós mesmos. Fala assim comigo: ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Para quem se esvazia não tem competição. Para quem considera a irmã maior do que a si, você não vai competir com ela, ela é maior do que você. Eu não vou competir com as minhas colegas de ministério, elas são todas maiores do que eu. Quem sou eu para competir com a Leila? Quem sou eu para competir com a Eliana? Quem sou eu para competir com a Fanny, com a Carol? Quem sou eu para competir com a Tirene, com a Lu? Quem sou eu para competir com a Jéssica, a pastora Marinês? Quem sou eu para competir? Elas são maiores do que eu. Quem sou eu para competir como sonho de Deus com a coinonia? A coinonia é muito maior que o sonho de Deus. Aí nós podemos caminhar junto, não podemos? Porque eu vou caminhar com quem é maior do que eu.
Eu tenho para receber da Marinês, eu não tenho para dar. Eu tenho para receber do Alexandre. Eu não venho me encontrar com eles porque eu tenho muito para dar, porque eu sou muito bom, que eles têm muito a aprender de mim. Eu tenho que aprender com eles. Como eu aprendi nessa noite. Amém? Acaba com a competição e com a rivalidade. Se eu esvazio de mim mesma, se eu considero o outro maior do que a mim. E agora eu vou ler uma frase que o apóstolo Cristiano disse essa semana, que alguém postou nas redes sociais, que eu vi quando estava fazendo a palavra, falei que tremendo. Então aí, se alguém está anotando, apóstolo Cristiano. A humildade não é fruto de uma decisão. Você não decide ser humilde. A partir de hoje, decidi ser humilde. É a consequência da restauração da sua identidade. Quando você entende quem você é em Cristo, você nunca mais se sente melhor do que ninguém. Quando você sente quem você é em Cristo, você nunca mais se considera melhor do que ninguém. Porque em Cristo eu não sou nada. Em Cristo só se trata dele. Em Cristo eu morri para mim mesmo. Em Cristo eu me esvaziei por completo. Em Cristo eu não penso mais nada, eu não acho mais nada, eu não quero mais nada, eu não sonho mais nada para mim, eu não tenho mais nada. É tudo dele, por ele, para ele. É ele em mim, não é o mais vivo, mas Cristo vive em mim. Então aí em Cristo, nessa minha nova natureza, eu sou humilde. Aí sim é uma verdadeira humildade. Então, minhas amadas, eu não vou fazer um apelo nessa noite. Levanta a mão quem quer ser humilde. Não vou fazer esse apelo. Não quis enganar vocês nem confundir, tá? Eu não vou fazer esse apelo, porque não é uma decisão ser humilde, mas uma transição de natureza. Uma revelação da nossa natureza em Cristo nos leva à verdadeira humildade. Porque Ele se humilhou, se esvaziou e se humilhou. Fala assim: primeiro se esvaziou, depois se humilhou. Primeiro eu me esvazio, aí eu tenho a natureza de Cristo, aí eu me humilho, aí eu sou verdadeiramente humilde. Humildade para me esvaziar. Fala assim: humildade para me esvaziar. E eu preciso me esvaziar de mim mesmo para cumprir o que Deus tem para mim. Eu era cheia de mim. Eu era cheia de mim. E se eu ainda fosse cheia de mim, eu estaria num conflito interno muito grande nesse tempo da minha vida. Porque eu era cheia das minhas conquistas. Lembra a que teve que vencer na vida sozinha? A que teve que vencer na vida sozinha, que o primeiro emprego foi de empregada doméstica, fez faculdade e 2 MBAs. Então, se eu ainda fosse cheia de mim mesma, no momento onde Deus me transicionou para ser mãe, ministra, profissional, mais parado do que trabalhando, totalmente a dependência do Senhor, esperando o próximo passo de Deus, eu estaria num conflito interno muito grande, mesmo estando no centro da tua vontade. Então, quando eu não me esvazio de mim mesma, quando eu sou cheia de mim mesma, eu posso estar no centro da vontade de Deus, mas não desfrutar. Olha o que eu estou dizendo. Quando eu não me esvazio de mim mesma, eu posso estar no centro da vontade de Deus, cumprindo o seu propósito e não desfrutar. Está cheia de conflitos internos. Porque se eu olhar para os meus diplomas e tudo que me custou consegui-los, e olhar para o que eu exerço hoje, mesmo estando sendo a vontade de Deus, eu me senti frustrada. Entende? Eu não ia discernir que é uma estação em um tempo, que é uma vontade de Deus, que é uma transição na minha vida. Me esvaziar de mim mesmo não significa aniquilar o que eu aprendi nos meus estudos. Não é invalidar o conhecimento que eu adquiri. Não é isso. Mas os meus diplomas, as minhas conquistas não são a minha identidade. Elas não me definem. Sabe, Tirene, pensava em você enquanto eu escrevi essa palavra. Chega talvez um momento da vida, se a gente não sabe quem nós somos em Deus, se a nossa identidade não é revelada em Cristo, chega um tempo na nossa vida e nós precisamos nos esvaziar de ser esposa. O tempo da viuvez. Tirene ficou viúva semana passada. Uma mulher tremenda de Deus. Se a nossa identidade é ser esposa, minha identidade não é ser esposa. É minha condição. É um papel.
mas não é a minha identidade. Se a minha identidade é ser esposa, quando Deus recolhe meu marido, perdida na vida para sempre. Claro que veio o sofrimento, a dificuldade de adaptação, a nova fase, 40 e tantos anos ao lado de uma pessoa, né? Mas, se a minha identidade é em Cristo, qual é a próxima estação? O que Ele tem para mim agora? O que Ele quer de mim agora? O que eu vou viver agora? Com tanta força, com tanta energia, com tanta vida para viver? Porque se ela se apegasse, não é o caso da que a identidade dela é ser esposa, e agora? Gente, ser mãe não é a nossa identidade. Eu amo ser mãe, isso me toma, me consome. Estou aqui com a cabeça da minha filha que está com febre. Amo ser mãe, tenho 2, um menino de 4 anos e uma menininha de 2. Os mais lindos do universo para mim. Mas ser mãe do Pedro e da Bela não é a minha identidade. Os filhos crescem, os filhos têm um propósito, e se a minha identidade estar em cuidar deles dois, o dia que eles, que Deus chama, não faço mais nada, a vida só sofro de saudade. Precisamos nos esvaziar. Às vezes a gente acha que é esvaziar do pecado, né? Como que Deus revela a identidade de uma mulher que tomou posse que a sua identidade é ser mãe e ser esposa? Pastora, mas deixa eu te falar, há 50 anos eu sou esposa e mãe. Ok, que tremendo, essa não é a sua identidade. Porque a sua identidade não está ligada ao que você faz, está ligada a quem você é em Cristo. O que nós fazemos transiciona de estação em estação. Quem nós somos em Deus não. Entende? Tudo que a tia Irene viveu como esposa, agora é tremendo. Vai ensinar tantas coisas para tantas mulheres casadas, mesmo não tendo mais o marido em vida. Porque o ministério chamado continua, mesmo no casamento. Fala assim, a minha identidade. Não é esposa. A minha identidade. Não é ser professora, não é ser administradora, não é ser médica, não é ser dentista, não é nada, não é ser pastora. É o meu ministério. Porque se a minha identidade fosse o meu ministério, vocês sabem que eu casei com 35, né? Eu já era ministra antes. Então eu fui ministra solteira por muitos anos. Então todos os dias da minha vida de solteira eu fui para a igreja. Eu servi muito, com muita intensidade. Eu saía do meu trabalho e ia para a igreja todas as noites. Todas as noites servi. Até que eu casei e tive 2 filhos um atrás do outro. Papá, e aí? Com 2 crianças. Acontecendo ela na igreja. Juan Palestra pregando, eu amamentando em casa. Nem na internet conseguindo assistir. Muda tudo. Muda tudo. Agora, um com 4, um com 2. Meu marido é muito presente. Fica em casa para eu estar aqui com ele. Só cuida dos 2. Mas eu não tenho mais a vida de serviço que eu tinha antes. Mas o meu ministério não está ligado ao que eu faço. E muito menos a minha identidade está ligada a ser pastora. É uma transição de estação. E se eu não entendo, eu quero me mover da forma que eu movia antes. Eu quero ir para a igreja todos os dias. Com chuva, com sol, com frio, com 2 crianças gripadas, com febre, sem poder, sem ser o tempo. Porque eu não entendo que a transição, que transicionou a estação. A minha identidade não é o meu ministério. Se eu tenho a minha identidade revelada em Cristo, eu me movo com precisão em cada estação. E eu vou repetir. Se nós não temos nossa identidade revelada em Cristo, mesmo no propósito, mesmo sendo a vontade dEle, nós vivemos conflitos internos e não desfrutamos. Eu hoje, na situação que eu estou, na minha vida profissional, financeira, eu estou no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. E eu não tenho nenhum conflito interno. Porque a minha identidade não está ligada ao que eu fazia, ao cargo que eu exercia, aos milhares de 1000 pessoas que eu cheguei a liderar numa empresa. Não está ligada a isso. A minha identidade é em Cristo. Eu estou em outra estação. Mas eu permanecendo quem eu sou. Quando Jesus se esvaziou, nem por isso Ele deixou de ser Deus. Amém?
Vou pular uns versículos aqui. Vamos em Jó 42? A gente leu Jó 41, até o último versículo, vocês lembram? Fala que lembra. Terminou falando que ele observa tudo que é altivo, é rei sobre os arrogantes. E aí Jó 42 é a passagem de Jó que a gente mais conhece. E como que começa Jó 42? Qual a primeira palavra? Bem sei, ou em outras versões também? Sei que tudo podes. Primeiro versículo. Não, antes tem alguma coisa. Antes de sei que podes tem o quê? Como a primeira palavra? Então. Uma continuidade. Fala tudo de Leviatã. Aí fala, então Jó abre o seu coração diante de Deus e declara, ó humildade. Então, depois de escrever Leviatã e toda soberba, então Jó abre seu coração diante de Deus e declara, sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Tu questionaste quem é este que sem conhecimento obscurece o meu conselho. De fato, falei do que não entendia. Abordei assuntos sobre modos complexos, sem a devida sabedoria. Ó Jó se humilhando. Tu ordenaste, agora pois, ouve-me e eu falarei. Eu te questionarei e tu me responderás. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplaram. Por essa razão, menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Como que Jó se levanta em Deus? Se humilhando, se arrependendo e reconhecendo. E eu quero agora que vocês repitam uma frase que Jó falou junto comigo. Porque ele diz assim, quantas vezes o soberbo, que se tornou um crítico, um rebelde, desobediente, no fundo está falando de coisas que não entende. E olha o que o Jó diz assim, repita comigo. De fato, falei do que não entendia. Abordei assuntos sobremodo complexo, sem a devida sabedoria. Vocês podem admitir isso comigo nessa noite? Nós podemos nos arrepender disso? Lembra quando você criticou seu pastor, sua pastora, seu líder? Então você vai repetir agora comigo como a verdade. Agora você entendeu o que você leu. E agora você vai falar assim, de novo. De fato. Fala assim, Senhor, meu Deus. Feche seus olhos. Fala assim, Cristo Jesus. De fato. Abordei. Falei do que não entendia. Abordei assuntos sobremodo complexos, sem a devida sabedoria. Nós podemos nos arrepender disso nessa noite? Abordamos assuntos muito complexos sem a devida sabedoria. Sabe a pessoa que aborda assuntos complexos sem a devida sabedoria faz? Ela se arrepende. Olha o que Paulo diz. E eu vou encerrar agora. Acabou. Eu vou encerrar agora. Olha o que Paulo diz. Açoitaram-me publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora. Olha que ele está falando assim, quando colocaram na prisão foi publicamente, agora que descobriram que nós somos romanos, escondidinho tira a gente. Eles não vão falar para todo mundo que é raro. É isso que a gente faz, critica publicamente e se arrepende no secreto. Fala mal da irmã para os outros, mas quando você se arrepende, você não volta naquela pessoa e fala assim, aquele dia que eu falei mal da irmã, eu estava errada. Fala mal do pastor com os outros, com o líder. Aí agora ouve uma palavra como essa e se arrepende. Só que aquela pessoa que ouviu você falando mal, desviou. Não está mais na igreja, se esfriou a sua fé. Você vai voltar nela e falar que estava errado quando você falou mal? E isso é arrependimento. E isso é arrependimento genuíno. Eu faço caminho de volta. Eu chamei a Irene e falei mal do apóstolo Hélio. E isso encheu o coração da Irene. A Irene está lá na igreja firme, mas está com o coração cheio de crítica ao apóstolo Hélio, porque o que eu falei. Agora eu me arrependi.
E vou até diante do apóstolo lá e peço perdão. Mas eu não volto na Irene e falo: Irene, eu errei. Aquilo que eu falei não está certo. E ela fica contaminada. Arrependimento é fazer o caminho de volta. Repita assim comigo: arrependimento é fazer o caminho de volta. Isso é arrependimento. É muito sério, gente. É muito sério o que sai da nossa boca. Nós somos tirados do jardim. Pelo orgulho, pela soberba. E muitas vezes, mesmo em Cristo, o orgulho e a soberba têm tirado essa condição de plenitude de nós. Amém? Mas hoje, arrependidos. Tem como voltar no jardim? Mas hoje, arrependidas, nós podemos contrapor Leviatã e sermos livres da seta de soberba, vaidade, através de uma verdadeira humildade. Coloque-se de pé. Fala assim comigo: eu preciso ser curada de mim mesma. Depois de ouvir essa palavra, você vai só por uma vez cantar com louvor de novo esse, né, que o meu orgulho me tirou do jardim e a tua humildade colocou o jardim em mim. A tua humildade colocou a verdade de Cristo em mim. A tua verdade me revelou minha identidade. A tua verdade colocou o Senhor permanentemente em mim. E isso me faz plena em total e qualquer circunstância. E Leviatã não pode mais confundir a minha identidade. Leviatã não pode mais fazer com que eu me veja maior do que eu sou, ou maior do que os outros. Leviatã não pode mais roubar a minha identidade de filha. Leviatã não pode mais me colocar no espírito de independência, rebeldia, crítica. Leviatã não pode mais aguçar em mim a minha velha natureza de soberba, crítica, rebelde e desobediência. Fala comigo: o jardim habita em mim. O jardim é o meu lugar de origem. Fala: a humildade de Cristo me levou à minha condição original, que é o jardim em mim. Essa é a minha condição original. E neste lugar, Leviatã não tem autoridade de atuar. E neste lugar, Leviatã não pode agir. E se Leviatã não age, eu não me soberbebeço, eu não sou orgulhosa, eu não penso mais que mim mesmo, eu não tenho rivalidade e competição, eu não me torno crítico, eu não sou rebelde e eu não desobedeço. Vamos ministrar isso ao nosso espírito só uma vez, só um pouquinho, para a gente poder orar. Eu vou chamar à frente muito rapidamente. E nós vamos ministrar uma a uma. Quem quer nessa noite tomar a decisão de se arrepender do orgulho, da soberba, da crítica, da rebeldia, da desobediência. Vem à frente rapidamente, que nós vamos orar por você. Marinês, as pessoas que podem ministrar na sua casa e as meninas que vieram comigo, a gente pode orar por elas, amém? E você que está sentado, permaneça adorando, que nós ainda vamos fazer uma oração por essa cidade, amém?